Vamos começar o nosso canal teórico, agradecendo muito ao nosso contra-negra retornou das férias dele, ele esteve na Europa, esteve nos Estados Unidos, passeou o mundo todo e gastou o dinheiro todo que ele tinha até hoje. E ele agora está aí de novo nossa filmagem, que faz falta no nosso Instagram, reiniciando o nosso canal teórico, agradecendo a participação do Dr. Marcelo, médico veterinário, uma pessoa muito capacitada. Ele é até calmo, mas ele vai falar de raiva, né? Mas ele é um cara calmo. E ele tem uma autoridade na Covid, foi indicado pela doutora Ana, é uma pessoa que eu respeito muito e que eu tenho certeza que nós estaremos dispostos a aprender com ele sobre profilaxia da raiva. Muito obrigado a ele por ele ter vindo aqui, ter disponibilidade do horário dele. E ele será chamado em outras oportunidades, agradecendo em nome da coordenação. Um abraço para todos. Boa tarde a todos. Muito prazer que eu venho aqui representando a Covid, a Coordenação de Vigilância em Saúde do município de Niterói. E hoje eu vou falar de um assunto que, infelizmente, nós, profissionais de saúde, falamos pouco, que é da raiva e da profilaxia da raiva. Um problema ainda que é de saúde pública no mundo inteiro e mata muitas pessoas. E a gente ainda acha que essa é uma doença que só está em livros. Eu vou mostrar para vocês hoje que a gente ainda tem muitos problemas no Brasil e que o vírus está circulante também em Niterói. É muito importante esse ano para a profilaxia da raiva, que estamos comemorando 50 anos do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva. E é graças a esse programa que hoje a gente vive no Brasil um momento razoável em relação à raiva, de casos de raiva, e a gente pretende que isso cada vez se fortaleça para que um dia a gente não tenha nenhum caso de raiva humana. Esse primeiro slide aqui eu faço uma singela homenagem ao grande cientista e pesquisador Luiz Pasteur, e graças a ele a raiva é uma doença imunoprevenível. E do lado direito ali a gente pode observar que é a capa de um jornal francês da época, que em 1885 mostrando que Pasteur, observando a aplicação da primeira vacina antirrábica humana num francês de 9 anos que havia sido mordido por um cão raivoso. Bom, eu vou dividir a apresentação em 3 partes. A primeira, eu vou falar um pouquinho da raiva, logo em seguida falando de alguns casos no Brasil, mostrando o perfil epidemiológico da raiva no Brasil. E na segunda parte eu falo propriamente da profilaxia, das mudanças do protocolo, e finalizo rapidamente falando um pouquinho do nosso boletim, que foi divulgado, o boletim epidemiológico da profilaxia da raiva de Niterói, que foi divulgado semana passada. Bom, a raiva é uma doença, como vocês sabem, uma zoonose. Mais especificamente, ela é chamada de antropozoonose, porque a doença primária está no animal e depois é transmitida para o ser humano. E ela comete somente mamíferos, e ela vai causar algo muito grave, que é uma encefalite progressiva aguda, que leva quase 100% à morte das pessoas, inclusive dos animais. E são 59 mil mortes por ano causadas por essa doença. E segundo a OMS, 95% está relacionado aos continentes africano e asiático. E 99% dos casos relacionados ao cão doméstico. Então é algo muito grave ainda, é uma doença ainda que assola o mundo, e a gente ainda, muitas das vezes, profissionais, não estão vigilantes para muitos casos de encefalopatia que aparece no nosso atendimento, no caso do atendimento de vocês, médicos, e a gente nunca vai querer relacionar a raiva porque acha que essa é uma doença que não deve
está dentro do nosso meio, principalmente quando a gente fala no meio urbano. Bom, o agente etiológico é um vírus, e esse vírus é da família Rhabdoviridae, do gênero Issavírus, e esse vírus é extremamente agressivo, e a gente pode verificar ali na ilustração, ele é simples, né? Tem RNA no seu interior, material genético, ele tem 5 proteínas, e a mais importante é a glicoproteína, que é a mais externa, e essa glicoproteína é que vai estimular o sistema imune a produzir anticorpos neutralizantes. A gente possui, né, por a facilidade desse vírus de fazer mutações, a gente tem inúmeras variantes. Dentre elas nós temos a variante 1 e 2, que é a canina, a variante 3, do morcego hematófago, o Desmodes rotunda, que a gente chama de morcego vampiro. A gente tem a 4 e 6 de morcegos insetívoros. E temos também do nosso sabi, que a gente verifica aqui, inclusive em Niterói, que é o Calitrix jatus. Ele também tem uma variante específica. E também a gente pode citar o do cachorro do mato, que tem uma variante específica, que é o Cerdócio pulus. Bom, a suscetibilidade, como eu falei, comete somente mamíferos, inclusive o homem. O modo de transmissão mais comum é a mordedura, né, lambedura ou arranhadura de um animal doente. Porém, a gente tem alguns casos, são raros, por via respiratória, principalmente aquelas pessoas que adentram cavernas que são povoadas por colônias de morcegos. A gente também pode ter casos onde, por transplante, a transmissão de transplante de órgãos, como o transplante de córnea, de fígado. Também citado em livro a transmissão por via sexual. Tudo muito, bem raro essas outras transmissões. A gente principalmente tem que focar em relação à questão de mordedura, arranhadura e lambedura, que é o que realmente nós temos muitos problemas, né? E o que a OMS sempre alerta em relação a isso. E a questão canina é o que realmente causa o maior problema mundial. Bom, como é que a gente vai adquirir esse vírus, vai ter essa penetração desse vírus? Através disso, dessa mordedura, arranhadura, lambedura, né, que é mais comum, e esse vírus vai se replicar no ato da lesão, ali, naquele local, e ele vai buscar, como é um vírus neurotrópico, ele vai buscar terminações nervosas e vai seguir o sistema nervoso periférico para alcançar o sistema nervoso central. Chegando lá, é que os sintomas vão ocorrer e, a partir dali, ele vai seguir para as glândulas salivares, vai se multiplicar e depois vai para diversos órgãos. Lembrando, não há viremia nesse processo e o trabalho da profilaxia da raiva qual é? É impedir que esse vírus chegue no sistema nervoso central. Porque a partir do momento que o vírus chegue no sistema nervoso central e os sintomas apareçam, a chance de cura é quase nula. Então, olha a importância da profilaxia da raiva, que é pouco discutida. Né? Nós temos um trabalho maravilhoso desenvolvido pelo Brasil. Né? O Brasil gasta muito com a profilaxia da raiva, porém, muitas vezes, o tratamento acaba não ocorrendo no tempo adequado. Porque muitas das vezes, nós, profissionais de saúde, não estamos informados com as mudanças de protocolo e isso atrapalha muito na hora da gente conseguir atender o usuário. Bom, o período de incubação do vírus é muito variável. Pode ser de dias a anos. E, em média, no ser humano, dura 60 dias. Quando a gente fala nisso, a gente não pode focar no que é mais provável. Né? Esse período não passe de um ano. É o que a gente vê comumente. Porém, eu vou mostrar, né, inclusive para ratificar isso que eu estou falando, que a gente não pode ficar fechado a isso, eu vou mostrar um caso que o período de incubação foi de muitos anos. Bom, as manifestações clínicas, elas iniciam, né, aqueles sintomas iniciais, que são específicos, que duram, em média, de 2 a 10 dias,
pode ser simplesmente uma dor de cabeça, um mal-estar, febre baixa, a irritabilidade, uma dor local, que pode até estar, inclusive, uma dormência no local da lesão. E, à medida que a doença vai evoluindo, as complicações vão aparecendo, podemos chegar a convulsões, a gente tem uma hiperatividade, a gente pode ter também alucinações e paralisia. Inclusive, espasmos musculares na região da garganta, e o que impede o indivíduo de ingerir líquidos, o que a doença é muito conhecida como hidrofobia, né? E também pode ter também fotofobia, o que leva posteriormente à morte. Então são sintomas bem agressivos, as sequelas são enormes. Eu vou mostrar, inclusive, 2 casos no Brasil que tiveram a cura. Quando a gente fala de raiva, tratamento humano, a gente imagina uma doença que os primeiros casos retratam 4.000 anos atrás, uma zoonose muito antiga, e a gente imagina que a gente tem um tratamento eficaz. Infelizmente, existe esse tratamento, que é chamado de protocolo de Milwaukee, mas esse tratamento não é muito eficiente. Desde 2004, ele vem sendo utilizado, e o primeiro êxito foi em 2004, com a americana, e que fez com que a sociedade científica, a comunidade científica, achasse que a gente ia avançar muito em relação a isso. Por quê? Uma jovem americana, ela se contaminou com morcego, teve diversos sintomas neurológicos, isso vocês podem buscar na internet, e ela conseguiu, através desse protocolo, que resume-se uma indução ao coma e também alguns antivirais. E a partir disso ela realmente conseguiu obter toda a qualidade de vida que ela tinha antes, não teve sequelas e pôde viver tranquilamente. Inclusive a história mostra que ela teve filhos depois de adulta, e isso parecia um caminho maravilhoso para a raiva. Só que infelizmente dados oficiais utilizados pelo Ministério da Saúde notificam que são 5 casos no mundo, a partir desse protocolo, que obtiveram a cura. Só que os outros 4, inclusive 2 no Brasil, com sequelas neurológicas gravíssimas. Bem, a gente pensar então nesse protocolo, a gente sabe que a gente não tem um tratamento eficaz, então o que a gente tem que fazer, segundo a OMS, é focar no tratamento profilático, é focar em educação em saúde, é focar em educação permanente em saúde. É isso que vai impedir que a gente um dia, e vai fazer com que a gente um dia não tenha casos de raiva no mundo, porque mesmo a raiva sendo uma doença que causa uma letalidade de quase 100%, ela também é 100% evitável. Bom, esse aqui é um esquema dos manuais, do Guia de Vigilância em Saúde, e eu coloquei apenas, não para ficar falando dos ciclos, mas porque eu acho essa imagem bem impactante, porque independente do ciclo envolvido, o homem está sempre ali, sujeito a ter contato com o vírus, está exposto ao vírus da raiva e desenvolver a doença. Então, é importante que a gente frise isso, para que a gente, a partir disso, a gente entenda que a gente precisa falar um pouco mais de raiva, que a gente precisa discutir um pouco mais isso, dentro e principalmente por nós profissionais. Bom, isso aí está representando um roteiro que a OMS lançou em 2021 sobre doenças tropicais negligenciadas, e entre as 20 doenças incluiu a raiva. E a meta, que é realmente audaciosa, é de eliminar a raiva como problema de saúde pública até 2030. Bom, falando nesse roteiro, a gente tem que lembrar que em 2017, a própria OMS, ela lançou também um outro documento, que é um plano estratégico da raiva, de 0 a 30, que até 2030 que não houvesse mais morte por raiva. Só que esse documento especifica que é morte por raiva transmitida por cães.
O que para nós no Brasil isso passa a ser uma meta factível. O Brasil está caminhando muito bem para isso, mas infelizmente não é a realidade, principalmente do continente africano e asiático. Bom, eu trouxe esse caso rapidamente, né, que foi publicado na Revista de Saúde Pública da USP, mostrando que a OMS fala muito que a raiva, além de ser uma doença negligenciada, ela é subnotificada. E esse caso é interessante, que ocorreu em 2004. Um indivíduo com 62 anos, ele era natural de uma cidade de Minas Gerais, do interior, e ele costumava passar férias nessa cidade. E porque ele já tinha se mudado para São Paulo, uma cidade de São Paulo, e toda vez que ele tinha férias, ele ia para lá. E um belo dia, ele jogando carteado com os amigos, ele foi espoliado por um morcego, e ele simplesmente ignorou isso, não procurou a unidade de saúde, retornou para casa, para São Paulo, e aproximadamente 50 dias depois, os sintomas inespecíficos se iniciaram. Ele buscou até o óbito dele, ele foi a óbito, ele buscou 3 unidades de saúde, e ninguém suspeitou da raiva. E o final, que acaba sendo mais interessante... Não, esfoliação. Ele foi se alimentar, foi na perna. Ele foi se alimentar. O morcego estava sentado, jogando carteado, e o morcego ele sentiu quando o morcego foi se alimentar dele, e aí ele não ligou para lá, ele matou o morcego e não procurou a unidade de saúde, achou que aquilo ali seria uma cobaia. Só que 50 dias depois, aproximadamente, aí já em São Paulo, os sintomas iniciais, dor de cabeça, enjoo, começaram. Ele foi procurando as unidades de saúde, chegou até a terceira, o quadro evoluiu, ele teve um AVC, o quadro foi fechado como causa não definida, e alguns dias depois, essa que é a parte principal, que eu falo da subnotificação, nesse caso acabou não acontecendo, porque a esposa dele trabalhava com uma senhora, e ela conversou a respeito disso com essa senhora, não fala nesse trabalho se realmente ela era profissional de saúde ou não, mas ela ligou para o Instituto Pasteur e informou que havia a possibilidade de ser raiva. O Instituto Pasteur entrou em contato com a família, e conseguiu, junto com as autoridades, fazer a exumação e confirmar o vírus da raiva. Então a gente não está falando de algo que está muito longe da gente. Está aí. E a gente sabendo que é uma doença 100% evitável, uma morte já é extremamente grave. Bom, esse é um outro caso. Foi publicado numa revista americana de neurologia, publicado em 2014. Um indivíduo de 40 anos, brasileiro, se mudou para os Estados Unidos, ficou 8 anos lá, segundo relatos. Não teve história de ter contato, enquanto estava nos Estados Unidos, com nenhum animal, não teve arranhadura, mordedura, ele não teve contato com nenhum animal. O quadro foi desenvolvendo. Agora, interessante que eu falei em 2 a 10 dias, que é o período normal dos sintomas iniciais, e nesse caso aí, 21 dias de pródromo. Então, mostrando que a doença pode variar muito. E depois de 28 dias de internação, ele veio a óbito. Foi confirmado ele estava vivo ainda, foi confirmado que ele estava com o vírus da raiva, mas infelizmente, mesmo com antivirais, ele veio a óbito. Aí, a investigação continuou. Foi feita a identificação de qual era a variante, era a variante canina, e esse estudo foi um estudo bem profundo, eles conseguiram identificar que seria da região aqui do Brasil, especificamente lá de Rondônia. E junto com familiares, os profissionais envolvidos nessa investigação conseguiram identificar que ele, antes de viajar, ele teve contato com um cão raivoso, que na época não sabia que era raivoso, mas um cão agressivo, tentou agredi-lo, mas ele não foi agredido, mas ele conseguiu matar com um pedaço de pau e enterrou. O que se acha dessa história, os profissionais achavam que isso ocorreu a contaminação no momento que ele enterrou esse animal, ele teve contato com a secreção, na saliva, alguma coisa que ele acabou contraindo o vírus da raiva. Então, esse é um caso que eu até coloquei emblemático ali, porque foge totalmente
do que a gente está acostumado a ver de raiva. Um ano é o máximo de período de incubação que a gente costuma ver. Mas tem alguns casos, se a gente procurar na literatura, tem alguns casos que eles ultrapassam um ano, e é isso que a gente tem que focar aqui. A gente não pode definir, inclusive eu tive, semana passada, foi solicitada ajuda em relação a uma pessoa em situação de rua, em que ele relatava que tinha sido agredido por um cão mais de um ano e meio aproximadamente, ferida aberta, e o que fazer, se fazia ou não a profilaxia. A indicação do protocolo no Brasil é fazer independente do tempo que o indivíduo procura a unidade. Nós não podemos, a não ser que o protocolo hoje nós não podemos definir nenhum prazo. Se havia indicação na época, vai continuar havendo indicação na profilaxia da raiva. Então, esse caso é extremamente interessante, é bem longo, e está disponível também na internet. Se vocês tiverem interesse, eu acho que foge completamente de tudo que a gente vê de usual em relação à raiva. Bom, a conclusão desse estudo, que eu acho isso aqui perfeito, principalmente para vocês, profissionais médicos, que eles colocam, os profissionais de saúde colocam lá nesse estudo, que a raiva deve ser considerada no diagnóstico de qualquer encefalite aguda, mielite ou encefalomielite. E se a gente for buscar o Guia de Vigilância em Saúde, o último, que é a quinta edição, de 2021, está lá, caso suspeito de raiva, paciente com quadro sugestivo de raiva, independente de haver antecedente de exposição ao vírus. Quantos profissionais fazem isso? Quantos profissionais colocam a raiva como diagnóstico diferencial? Então é algo que a gente tem que pensar, discutir. Por isso, esse ambiente aqui é muito importante para a gente falar sobre isso e a gente mudar um pouco do jeito que nós estamos realizando os nossos diagnósticos quando encontramos o quadro de cefalite. Bom, esse gráfico aqui é extremamente importante porque vai estar muito relacionado à justificativa da nota técnica número 8 que mudou a profilaxia da raiva. Bom, a gente percebe que foi feito um gráfico do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância e Saúde, mostrando de 86 a 2022 os casos de raiva humana e relacionando os animais que foram transmissores da raiva. E a gente pode perceber, em azul claro, é referente aos cães domésticos, de 86 até aproximadamente 2003, os casos de raiva humana transmitidos por cães eram extremamente grandes, principalmente na década de 80, 90. E pontualmente o morcego e outros animais silvestres, o felino, e até o herbívoro, nesse total de 86 a 2022, são 3 só herbívoros que foram responsáveis por transmitir a raiva humana. Mas a gente percebe ali em 2004 e 2005, o surto que teve na Amazônia, a parte cinza que representa o morcego, olha o salto que a gente teve ali. Chegando em 2005, 42 casos de raiva transmitidos por morcego. Bom, isso foi mudando e a gente vê que o perfil vai mudando, inclusive no sentido de número de casos em total. A gente vai seguindo os anos, a gente percebe que a gente consegue, em 2014, não ter registro de raiva humana e novamente tivemos surto na Amazônia, elevando o número de casos e sendo responsável o morcego. E até chegar a 2022, chegando a 5 casos de raiva humana, 4 casos relacionados ao morcego, acidente de morcego, e um caso de felino, relacionado ao felino doméstico. E mais a identificação da variante de morcego. Tá? É importante que se diga a identificação das variantes, mas isso não quer dizer que não haja transmissão para outras espécies. Inclusive, esse fenômeno é chamado de spillover, transmissão secundária, e é muito comum acontecer com o felino. Pode acontecer em qualquer espécie, mas o felino ele acaba caçando o morcego, e o morcego, quando está raivoso, a característica muito comum é ele ficar de fácil acesso, há uma paralisia nas asas, e aí qualquer pessoa, principalmente crianças, com curiosidade, acabam colocando a mão nesse animal e são feridos. E se arrasta no chão? Isso, porque ele não consegue mais
a praticar o voo, e aí ele acaba se arrastando, e muitas das vezes ele fica parado ali, e aí uma criança bota a mão, inclusive eu tive a experiência, né? Eu nunca tive acesso a um cão, a um gato, com sintomatologia raivosa, mas eu trabalhava no posto de vacinação contra a raiva animal que existe até hoje no município de Niterói, que fica no Barreto, dentro do antigo Horto do Barreto. E eu estava lá numa sexta-feira à tarde, chegaram 3 jovens da escola FATEC, isso foi em 2011, com um morcego embrulhado numa blusa. Eu achei que nem era um morcego, e quando eles abriram, tinha um morcego extremamente ativo, né? E esse morcego, né, foi encaminhado, o Centro de Controle de Zoonose, a gente informou ao chefe do Centro de Controle de Zoonose, foi encaminhado positivo para a raiva. Então, para ver a proximidade, nós estamos ali no Barreto, né, e esses adolescentes acharam que ali era um local que ia tratar o morcego. Então, a gente precisa informar isso para as crianças, para os adolescentes, porque senão a gente vai continuar tendo esse risco constante. Porque a gente já viu que o morcego, né, em relação aos casos de raiva humana, estão com uma predominância muito grande em relação aos cães e gatos. Ali eu coloquei, antes disso, é importante informar que para acontecer todo esse processo da gente diminuir esse número de casos, né, isso ocorreu principalmente por 2 razões. Primeiro, campanhas de vacinação em massa de cães e gatos, né, o Brasil realiza muitos anos isso, né, desde 1973, não é à toa, iniciou um programa de profilaxia da raiva com a vacinação de cães e gatos, né, e a gente vem fazendo esse trabalho, e Niterói faz esse trabalho anualmente, né, inclusive Niterói tem 2 postos, como eu citei anteriormente, esse do Barreto existe, dentro do Horto do Barreto, né, antigo Horto do Barreto, e tem aqui no Campo São Bento, também um posto funcionando o ano inteiro, né? Tudo ofertado pelo SUS. Então é importante que a gente divulgue isso. Animais cães e gatos, a partir de 3 meses, podem ser vacinados. Bom, e junto com isso, a questão da profilaxia da raiva humana, né? Nós temos imunobiológicos bem seguros, e esse trabalho todo, esses dois fatos fizeram com que a gente conseguisse, não o ideal, né? O ideal é que se a gente não tivesse nenhum caso de raiva humana, mas a gente chegou a um nível aqui que a gente pode verificar só por cães 50 indivíduos tendo a raiva transmitida por cães, né? São inúmeros casos e a gente reduz para 5, que ainda é um número muito alto, né? Mas a ideia é que a gente, com esse fortalecimento, com a informação, a gente, podendo dissipar essa informação, a gente consiga chegar a níveis melhores. E algo importante, né, porque quando a gente fala de animais, né, os cães que estão com acesso para a gente aí, inclusive os errantes, né, os que estão nas ruas, sem um tutor, importante que a gente divulgue também a questão da castração, né, incentivo à castração desses animais, a questão da posse responsável, né, porque as pessoas às vezes pegam esses animais, mas não param para imaginar que, no mínimo, ou em média, esses animais vão viver 10 anos. Pode viver menos ou mais. Mas, então, e isso pode, além de tempo disponível, também dinheiro, né? Porque não é barato, né, para a gente conseguir ficar com o animal durante anos, né, a não ser que a gente realmente não vai tratá-lo de forma adequada, né, com medicações, em caso o animal fica doente, a questão da profilaxia, não só da raiva com a vacinação, que essa, no caso, é ofertada pelo SUS, mas existem outras doenças que são imunopreveníveis. E outra questão também, que eu deixei marcado ali, é a circulação do vírus rábico, né? Niterói, o último caso de raiva canina foi em 2001, tá? Porém, o Centro de Controle de Zoonose, ele faz um trabalho de vigilância passiva, né? Ele acompanha alguns casos, né? Se um morador informar que um animal, um cão ou gato, apresenta sinais sugestivos de raiva, ou que foi espoliado por um morcego, eles fazem um acompanhamento. E além disso, animais como morcegos e saguis, eles, se um morador entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonose, eles fazem recolhimento para análise desses indivíduos. Bom, e eles têm um trabalho publicado que de 2011, de 2012
até o momento, são 13 animais positivos, animais silvestres positivos, sendo 12 morcegos e um sagueiro. E um morcego, em 2017, foi exatamente no centro, encontrado no centro. Então, não está longe, não é apenas uma doença de zona rural. É claro que quando a gente está em zona rural, na zona rural, a gente tem uma possibilidade de contato com animais silvestres maior, né? Então, a gente tem que ficar muito mais atento a isso. E é importante que todos os profissionais saibam que a gente tem que notificar o Centro de Controle de Zoonose, aqui a gente pode entrar em contato com a Covid também, lá com a gente da Assessoria Técnica de Profilaxia da Raiva, porque não adianta a gente trabalhar isolado, né? Todo mundo tem que estar entendendo que esse processo é em conjunto, para a gente conseguir chegar num fim adequado, que é uma profilaxia da raiva, onde todos saibam como utilizar isso e a gente chegar um dia a zero morte, né, por raiva humana. E os últimos casos de raiva canina no estado do Rio, a gente teve um caso em 2021 de um cão do Belfort Roxo, de um colega veterinário de Caxias, né? A família levou esse animal para Caxias e ele desconfiou que era raiva e depois o animal positivou para raiva. E o último caso, que é bem recente, foi em dezembro de 2022, em Maricá. Né? Esse caso, né, pelo menos as informações chegaram até mim, o cão ele tinha matado um morcego e a família levou o médico veterinário, uma médica veterinária, inclusive no consultório, e ela, mesmo sabendo disso, ela infelizmente não usou EPI e teve contato com esse animal. Esse animal veio a óbito, positivou para a raiva, e aí todo o processo, né, de correria para que realmente não desencadeasse a raiva nessa profissional, e também tinha um outro profissional que trabalhava com ela que também teve contato. Então, é importante a EPI em qualquer momento, né? Não só para vocês, que são profissionais médicos, mas para a gente, médico veterinário, e para todos, né, que lidam na saúde. É importante, por mais que seja, muitas das vezes a gente esteja cansado, mas numa situação dessa, como eu relatei, é isso que nos salva, né? É isso que impede que a gente realmente, por uma bobeira, a gente tem uma doença que é fatal. Bom, aqui é uma esfoliação por morcego e humanos, mostrando que é uma lesão elíptica, né? E é simples, a gente não vai, muitas das vezes, desconfiar que seja causado por morcego. Isso aqui ocorre realmente. Porque a saliva do morcego possui substâncias anestésicas e anticoagulantes. Bom, o morcego ele não vai fazer como é colocado, como ele é um morcego vampiro, ele não vai com os caninos, e ele vai fazer, vai cravar e vai sugar o sangue. Ele simplesmente faz um corte, né, com os incisivos, e como a saliva tem a substância anticoagulante, ele vai utilizar a língua para se alimentar. Então, o indivíduo vai sentir a pena na hora que ele faz esse corte. Depois ele não vai sentir nada, se ele estiver dormindo, ele vai conseguir se alimentar. E muitas das vezes as lesões, inclusive nos animais também, mas no ser humano, na região da cabeça. Então a gente acaba com o cabelo, o meu está caindo, é mais fácil, mas a maioria das pessoas vai ter dificuldade de identificar esse tipo de lesão. E em relação ao adentramento de morcegos, o Guia de Vigilância em Saúde, ele fala que a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande quando, se o indivíduo, ou nós, estivermos dentro de um coma, dormirmos, acordarmos, verificarmos que existe um morcego, temos que fazer a profilaxia da raiva. Vacina e soro deve ser feito, porque a gente não sabe se isso aconteceu. Por mais que a gente procure, não ache lesão, a indicação do Guia de Vigilância e Saúde é que se faça. Próximo ponto. Bom, em relação a esses animais que eu coloquei aí, isso está no Guia de Vigilância e Saúde. Os animais de baixo risco. Esses animais são mamíferos, porém, não se encontrou em nenhum momento de pesquisa o vírus da raiva presente nesses animais. Então, se houver qualquer tipo de acidente, como a ratazana de esgoto, rato de telhado, camundongo, cobaia, um hamster ou um coelho, não é feita a profilaxia da raiva.
Claro que os cuidados, lavar o ferimento, né, verificar se a ferida vai infeccionou, se vai usar antibiótico terapia ou não, é uma outra história. Mas em relação à profilaxia da raiva, não se faz. Próximo. Esse aqui é o primeiro caso de raiva humana de cura no Brasil. Marciano é o nome dele. Essa foto aqui ele já está adulto, mas a gente pode observar, a OMS fala muito isso, né, essa questão da raiva, muitas vezes, né, está ligada à questão do nível social, socioeconômico. Né? A gente pode ver pela foto, é a casa dele, né, ele já mora na zona rural. Isso também pode propiciar, né, pelo contato de animais silvestres, muito mais fácil. E a dificuldade de acesso, por a questão socioeconômica, de acesso a serviços de saúde, que não deveria, né? Mas a gente sabe que no nosso país, infelizmente, o SUS não atende a todos, né, nem de forma adequada. São sonhos de todos, mas que a gente tem que observar isso. E uma outra questão que a OMS fala, e foi o caso dele também, ele teve esses 3 fatores, né, a questão da idade. Então, são os jovens têm muito mais facilidade, porque essa questão da curiosidade, muitas das vezes ocorre um acidente, eles não falam. No caso dele, nem foi isso, porque ele sentiu quando o morcego à noite espolhou ele, só que ele viu o morcego e de dia ele avisou a família, mas ninguém acreditou. Posteriormente, 2 dias depois aproximadamente, pelo relato que está por ele mesmo na internet, dizendo que a família acabou 2 dias depois tentando levá-lo à unidade de saúde. Levaram, né, conseguiram um carro, um lugar distante, se foi em Pernambuco, e chegando lá, segundo informações da família, né, o profissional que o atendeu disse que não havia necessidade. Não foi feita a profilaxia. Mais um tempo passou, os sintomas começaram e ele conseguiu chegar até o Hospital Oswaldo Cruz em Recife. Foi lá que a vida dele foi salva. O protocolo de Milwaukee foi utilizado, mas com algumas adequações, e aí recebeu o nome de protocolo de Recife. Foi utilizada a questão de antivirais, juntamente com a redução do coma, ele sobreviveu. E esse caso é muito melhor do que eu vou mostrar posteriormente, porque ele é lúcido, ele conversa, ele tem uma vontade de viver, uma alegria, e para mim é um exemplo isso. Mas a gente pode observar que as lesões neurológicas são extremamente graves. Né? Aqui os jornais da época, isso aqui é interessante, que foi da Folha de São Paulo. Esse médico aqui, que deu entrevista, americano, foi ele um dos pesquisadores responsáveis pelo protocolo de Milwaukee. E ele coloca lá, o tratamento está agora cientificamente provado, a raiva tem cura. Infelizmente, não é isso que a gente consegue observar. Né? O número de casos são 5, né, oficialmente. É claro que eu já assisti exposições que falam em outros casos, mas o que eu sigo é o que está no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde considera que são 5 casos. Mas mesmo assim, mesmo que a gente falasse em 50 casos no mundo, uma doença que mata 59 mil pessoas por ano, ainda é muito pouco com um protocolo desse. Próximo, por favor. Bom, esse é o segundo caso. Aquele caso do Marciano foi em 2008. Esse em 2017 foi o acidente, com o morcego também. Os 2 irmãos, o rapaz que está no celular, a única foto que eu consegui dele no celular, ele short ou com a calça vermelha. Essa é a família dele, o irmão. Os outros 2 irmãos também tiveram contato com o morcego, morreram. Ele foi o único sobrevivente. Mas a gente pode perceber, mesmo a imagem não sendo muito boa, que o estado dele não é muito favorável. E um ano depois dele ser considerado, em 2018, né, livre do vírus da raiva, mostra uma reportagem dizendo a situação vulnerável que essa família se encontra. Próximo, por favor. Eu estou indo muito rápido assim, porque eu vou ver se eu consigo terminar o que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu peço desculpa se está maçante, mas assim, a minha ideia é tentar mostrar um pouquinho geral do que a gente tem de situação da raiva hoje. Aqui são os casos recentes, 2022, né? Aqui mostrando os 4 casos. Primeiro, que foi na aldeia indígena de Minas, né? 4 crianças tiveram o vírus da raiva, também contato com o morcego,
E a relação, né, essa questão dos indígenas, né, eles são vulneráveis em todas as questões, né, infelizmente. E a questão, especificamente com animais silvestres, contato com animais silvestres, para eles é algo muito natural, né? Então, eles têm muito contato com morcego e outros animais silvestres e acabaram que essas 4 crianças, infelizmente, tiveram contato com um morcego que realmente estava raivoso e vieram a óbito. Próximo. Bom, esse é o 5º caso de 2022. Esse aqui foi os jornais colocaram, né, porque o Ministério da Saúde não deu uma declaração oficial, mas em relação à qualidade, alguns jornais falavam de entre 15 e 19 anos, outros colocavam como 17, enfim. Mas realmente deve ser em torno de entre 17 e 19 anos, porque ele estava estudando na Universidade de Brasília. E ele, em princípio, não, foi fechado esse caso pelo Ministério da Saúde, juntamente com as autoridades do Distrito Federal, esse caso foi do Distrito Federal. Ele teve contato com um gato que ele teria adotado, e no momento que ele tentou apartar o animal de uma briga com outro felino, esse animal feriu ele. E, posteriormente, o quadro se desenvolveu, ele foi internado. Provavelmente esse indivíduo tinha uma situação socioeconômica um pouco melhor, porque o que a gente conseguiu de informação, ele estava no hospital particular, mas ele, após alguns dias, eu não lembro aproximadamente quantos dias, mas ele veio a óbito também. A família, e essa reportagem aqui de baixo é interessante, porque a família não acredita que ele tenha se infectado com o gato, e ela diz que a Universidade de Brasília estava povoada de animais, inclusive morcegos, e havia relatos que ele teve contato com o morcego. A variante relacionada a esse caso é a variante do morcego. Então, mais o Ministério fechou esse caso como a contaminação pelo felino. Desculpa, esse felino estava assintomático. Estava assintomático. Porque é comum um gato comer, até um voo mesmo. Exatamente. Tem essa capacidade. Então ele estava assintomático. Mesmo assintomático, ele pode transmitir. Pode, porque no caso de cães e gatos, né, 2 a 5 dias antes do início dos sintomas, ele pode transmitir. O vírus pode estar ativo na saliva. Tá? Porque os cães e gatos são os animais que a gente mais estuda. E a gente não pode fazer essa consideração em animais silvestres, outros animais. Tem herbívoro, mas cães e gatos, a gente já tem esses dados de que 2 a 5 dias antes dos sintomas ele pode transmitir. Tá? Aqui só mostrando que a gente tem um problema aqui na América do Sul, a Bolívia. A Bolívia tem raiva canina, né? E aconteceu ano passado um caso na fronteira do Acre, próxima à cidade de Brasileia, lá no Acre, um caso humano nessa cidade da Bolívia, e as autoridades bolivianas entraram em contato com o Brasil, inclusive com a cidade de Brasileia, com as autoridades brasileiras, informando que havia um caso, e esse caso não tinha nenhum, pelo menos o que havia sido investigado, nenhum relato de contato com algum animal. Então, como é uma região em que os casos de raiva canina, inclusive com variante canina existente na Bolívia, as autoridades se reuniram do Brasil e da Bolívia, e dentre as medidas foi a vacinação de toda aquela área dos municípios ali no entorno contra a raiva animal. Então, eles anteciparam a campanha, fizeram o monitoramento. Mas nenhum caso foi relatado. É importante que as nossas fronteiras, né, estejam, né, não só relacionadas à raiva, mas tantas doenças, que a gente esteja sempre vigilante também, né, porque, ainda mais a gente sabendo que a Bolívia, infelizmente, tem esse problema ainda de raiva canina, são muitos casos, então a gente tem que se preocupar bastante com isso. Bom, agora a nota técnica, né? Vocês provavelmente já ouviram falar nessa nota técnica, a nota técnica número 8, que foi publicada pelo Ministério da Saúde em março do ano passado, 2022. E isso aí foi motivo, né, de muitos questionamentos pelos profissionais de saúde, inclusive não querendo indicar o que estava
dizendo essa nota, né, em relação à mudança do protocolo de pós-exposição, principalmente. Bom, é importante que a gente veja que nenhuma nota técnica é divulgada sem um amparo técnico, né, primeiramente isso. Né, e no início aqui, o Ministério da Saúde coloca quais seriam as justificativas. Primeira justificativa ali, em vermelho, dizendo que desde 2015 a gente estava com a queda, né, de produção de insumos no mundo. Então, isso não é um problema do Brasil. E, infelizmente, a gente acha que o problema é o Brasil que não está conseguindo um trabalho eficiente em relação à profilaxia da raiva. Não. É uma queda mundial de produção desses insumos. Segundo, que a indústria farmacêutica não estava conseguindo se adequar às novas normas de boas práticas de fabricação da Anvisa. Então, estava dificultando isso também. E o terceiro, que para mim é mais importante, foi o que a gente conversou quando eu mostrei aquele gráfico do Ministério da Saúde, é essa questão da mudança do perfil epidemiológico, onde os casos, e aqui eles colocam especificamente na última década, os casos de raiva humana que eram muito relacionados a cães, agora estavam sendo relacionados muito mais a animais silvestres. E eu acrescento a morcego. Os morcegos realmente estão tendo um protagonismo. Então, é importante que a gente entenda e não simplesmente nos coloquemos contra uma normativa. Eu sou um profissional questionador, mas eu busquei informações. Não é possível que os técnicos, todos relacionados à raiva do Ministério da Saúde, fossem competentes, responsáveis, e também, se a gente for ler um pouquinho, né, sobre o que a OMS preconiza, está muito parecido com o que a OMS preconiza. Claro que cada país, cada situação tem que se adequar. Né? O Brasil hoje já não tem mais aquele problema maior em relação à raiva canina. Então a gente tem que se adequar às circunstâncias do nosso país e o protocolo não vai ser igual em todos os lugares. Mas é importante que a gente siga, porque a gente seguindo o protocolo, a gente vai estar tendo segurança na indicação, porque se eu invento um protocolo do jeito que eu acho que é seguro, se houver qualquer problema, a gente não tem a segurança de se basear numa normativa. Bom, lembrando que quando a gente fala de profilaxia da raiva, tratamento profilático, a gente está falando de 3 imunobiológicos. Ou a gente vai usar somente a vacina, ou a gente vai usar a vacina com soro, ou a gente vai usar a vacina com a imunoglobulina. A vacina de raiva que a gente usa já há bastante tempo é uma vacina muito segura, né? E juntamente com os soros, né? O soro antirrábico aqui, a gente, quando está falando dele, a gente está falando do soro heterólogo, né? Que é a partir de soro de equinos, que mesmo sendo de equinos é muito seguro também. E por último, a gente tem a imunoglobulina, que está relacionada aos anticorpos seres humanos. Então, são esses 3 imunobiológicos que a gente, quando a gente cita a profilaxia, que eles estão relacionados. Coloquei aqui só para lembrar que, caso de acidente antirrábico, a gente tem que lembrar também da profilaxia do tétano. Bom, eu não vou falar especificamente sobre isso, só lembrando que nós, da assessoria técnica da profilaxia da raiva humana de Niterói, fizemos um informe técnico com essa mesma cara, exatamente isso. A gente colocou algumas coisas, formando, por exemplo, acidente grave, como morcego, acidente com morcego continua sendo grave. Né? A gente ressaltou algumas questões do guia de vigilância de saúde, que já dizia, e a gente resolveu colocar dessa forma porque muitas das vezes o profissional é um pouco cansativo. E aí nós decidimos fazer dessa forma, mostrando as principais mudanças, alterações em relação à profilaxia da raiva. E eu destaco aqui, foi esse ponto foi que realmente causou uma polêmica. Né? Eu acredito que os profissionais não quiseram nem ler muito a nota técnica na época e focaram muito nessa questão da pós-exposição, em que um animal prolongado, quando a gente conseguir observar ele por 10 dias, né, e ele não tiver nenhuma sintomatologia sugestiva de raiva, não apresentar mudança de comportamento, mesmo que o acidente seja grave, não se faz a profilaxia. E isso foi um problema inicial, né? A gente está tendo alguns problemas pontuais, né? Mas a gente está conseguindo avançar. E a gente percebe que isso é fruto daquele perfil tecnológico, a mudança. Né? Então, e a gente vai perceber, depois eu vou mostrar o quadro,
especificamente sobre a fotoexposição, a gente vai perceber que a questão dos morcegos teve mais critério ainda, então fortaleceu ainda mais. Então, pelo perfil epidemiológico, é o correto, é o que está ali. A gente tem que acreditar que as mudanças servem para que a gente possa andar no melhor caminho. Então, uma outra mudança da profilaxia foi que antes da pré-exposição, né, para aqueles profissionais que, de acordo com a sua atividade, né, ocupacional, estão em risco permanente à exposição da raiva, antes de fazer 3 doses, reduziu agora para 2, apenas nos dias 0 e 7. E também tivemos algo que eu acho muito importante, né, porque quem está na ponta, né, precisa de agilidade. O protocolo, esse novo protocolo, essa nova diretriz, simplificou. Por exemplo, a vacinação de faltose, se a gente for olhar o guia de vigilância de saúde, é difícil, porque você tem que ver o dia, qual dia que faltou, aí vai ser uma diretriz. Se não for, por exemplo, for o dia 3 é uma diretriz, se for o dia 7 é outra. É um pouco complicado para quem está na ponta, que não vai lidar só com atendimento antirrábico, só números agravos. Então, e isso facilitou, e realmente foi para isso, porque nós tivemos, representando Niterói, na reunião, foi online, na região Sudeste, junto com o Ministério da Saúde, estava lá a autoridade de profilaxia da raiva do Brasil, que é o Dr. Wagner Costa, do Instituto Pasteur, e ele disse exatamente isso. O protocolo mudou, e pensando também quem está na ponta, porque precisa de agilidade. Não adianta a gente complicar, que isso não vai ser feito. E aqui também está incluído nesse informe técnico que nós divulgamos ano passado, colocando, só chama a atenção que as mudanças que foram feitas em relação à reexposição e que a gente realmente busque informar o usuário, ele tem que guardar o comprovante, né? E que se a gente for indicar o tratamento, que a gente também confira, né? Porque eu percebo todas as fichas de atendimento antirrábico, eu qualifico, eu verifico. Então, são mais de 2.000 por ano, né? Eu estou desde o ano passado, início do ano passado, na profilaxia da raiva, e é importante porque eu verifico lá que inúmeros usuários, o profissional coloca que ele fez a aplicação já de vacina antirrábica, porém, a gente não consegue essa confirmação. Ninguém perguntou a ele o comprovante, ninguém verificou no ESUS-AD se realmente existe lá a comprovação da vacina, e isso confunde muito. Inclusive, no boletim que nós fizemos, houve essa confusão de inúmeros casos que poderiam estar incluídos para a indicação do esquema reexposição, não foram incluídos porque a gente não tinha essa confirmação. E quando a gente faz isso, falando hoje, que eu vou mostrar para vocês rapidamente, que a gente vive um momento em que os imunobiológicos, especialmente a imunoglobulina e o soro, estão em falta no Brasil e no mundo, né? E quando a gente usa esse protocolo de reexposição, a gente não precisa usar esses 2 imunobiológicos. Então a gente tem a gente vai estar economizando, vai ter segurança, porque esse protocolo diz que se a gente tiver pelo menos, é claro que tem esses detalhes, tá? Mas eu simplificando, se a gente tiver pelo menos 2 doses de vacina comprovadas, a gente assegura a segurança para a gente não precisar fazer a profilaxia da raiva como se ele nunca tivesse feito. Então, ao invés, por exemplo, de 4 doses, a gente vai utilizar 2 doses. E a gente também não vai precisar utilizar imunoglobulina e soro. Isso é extremamente importante. Aqui, acabei de falar da escassez dos imunobiológicos. A nota técnica 134 foi divulgada ano passado, informando que a gente estava passando por um problema em relação a soro e imunoglobulina, a produção, e que era necessário que a gente utilizasse isso como critério, e aí o Ministério coloca ali de que forma, né? Lembrando que a nota técnica já fala, em caso de escassez, utilizar soro, vacina, fazendo infiltração somente na ferida. E essa nota técnica foi além, dizendo que a gente precisava prestar atenção nisso, mas em relação ao morcego e a outros animais silvestres, que a gente fizesse a aplicação, se em caso não conseguisse fazer a infiltração na dose total,
que a gente fizesse também, continuasse fazendo a intramuscular. Tá? Então, isso aí já foi um sinalizador que a gente precisava se preparar para o pior. E Niterói se preparou, a gente age em conjunto com a coordenação de imunização, que é a Carmen Polonese, que é a coordenadora, junto com o pessoal da Policlínica do Largo da Batalha, que Niterói é centralizado a profilaxia, né? Somente lá faz a administração de soro e vacina. Então, isso tudo foi conversado para que a gente conseguisse atender os casos sem faltar esses imunológicos em Niterói. Tá? E só um detalhe que não tem nem a ver com a escassez, mas que essa nota técnica me chamou a atenção, porque o relator que a gente precisa fazer lavar o ferimento por 15 minutos. Isso já é uma recomendação do Ministério da OMS, mas o Ministério da Saúde nunca adotou isso. E aí o Ministério já ressalta essa importância. É claro que a gente sabe que é difícil deixar ali, depois de lavar com água e sabão, deixar 15 minutos, mas é uma indicação do Ministério. E aí, para piorar um pouquinho, o Ministério divulgou essa nota agora, recente, no início do ano, dizendo que a gente realmente está com um problema sério em relação à imunoglobulina e soro, que a gente precisa continuar firme com esses critérios, né, para que a gente possa, principalmente, atender casos extremamente graves, a gente não tenha falta desse imunobiológico. Bom, só lembrando aqui, quando eu falei de pré-exposição, profilaxia e pré-exposição, quais são os profissionais que devem fazer a pré-exposição. E importante, que eu deixei em verde ali, o que está no guia de vigilância de saúde, mostrando que profissionais têm que ter risco permanente. Não adianta as pessoas acharem que porque lidam com animais por si só, eles vão ter que ter a pré-exposição. E no guia está lá colocando profissionais de auxiliares de laboratório de biologia, anatopatologia, para-raiva, profissionais de captura de quirópteros, são morcego, médicos veterinários, agrônomos, biólogos, funcionários de zoológico, estudantes de veterinária e estudantes que atuam na captura de manejo de mamíferos silvestres. E aqui, importante, porque eu marquei em vermelho, o que eu tinha estava acontecendo era que profissionais, por exemplo, de banho e tosa, trabalho em banho e tosa, pet shop, a profilaxia da raiva de pré-exposição estava sendo feita. Só que o guia coloca ali que profissionais que atuam em área epidêmica para a raiva canina de variantes 1 e 2 com registro de casos nos últimos 5 anos. Na captura, contenção, manejo, coleta de amostras, vacinação de cães que podem ser vítimas de ataques por cães. Niterói não é área epidêmica para a raiva canina de variantes 1 e 2, nem tem registro nos últimos 5 anos. Então aqui não tem que ser feito. O Estado do Rio também não tem. A Secretaria Estadual de Saúde já relatou diversas vezes nos informes técnicos que não é área epidêmica para a variante 1 e 2. O Brasil passa por uma modificação disso, né? Desde 2015 foi o último caso de raiva canina que foi identificada a variante canina, tá? Relacionada a caso humano, né? E a variante 1, quando a gente encontra no Brasil, está muito relacionada a caso importado, e a variante 2, como eu disse, já há alguns anos, a gente não está tendo relato. Mas isso não quer dizer que não existe. Porque, a gente, como eu já relatei, subnotificação ocorre, a gente não tem como hábito de fazer vigilância ativa de animais, especialmente morcegos. Então, o vírus, a gente, pelo que a gente tem de estudo dos casos que a gente tem, não estão circulantes no Brasil. Em relação ao último caso aqui, que tem que ser avaliado individualmente, turistas, né, que vão em áreas, principalmente a área da África e da Ásia, que não tem um controle da raiva, então esses aí podem também fazer a pré-exposição. Aqui só mostrando a profilaxia pré-exposição, utiliza só a vacina antirrábica, 2 doses, né, nos dias 0 e 7. A via de administração pode ser tanto intradérmica ou intramuscular. Importante que o Ministério fala sempre que a gente deve fazer o uso da intradérmica, porque a gente usa uma pequena quantidade e um frasco dá para utilizar para outros usuários.
Então, a gente, após o 14º dia, a gente faz o controle sorológico para saber se realmente houve soroconversão e se o parâmetro tem que ser maior ou igual a 0,5 unidades por ml. Se for abaixo disso, a gente faz a dose plena. Se por acaso a gente fez a intradérmica, a gente faz a dose plena intramuscular e 14 dias após a gente faz novamente. Lembrando que imunossuprimidos e usuários que fazem tratamento de cloroquina, o Ministério recomenda que não deve ser feita a administração por via intradérmica. E é importante esse tipo a pré-exposição seja estimulada para realmente os profissionais que precisam, porque desencadeia essa resposta imune secundária mais rápida, né, que é robusta, e vai facilitar que ele tenha a proteção. Aqui, após a exposição, só lembrando que são 4 doses, quando a gente está falando só de vacina, 4 doses, dia 0, 3, 7, 14, tanto a administração intradérmica quanto a intramuscular. Lembrando aquilo que eu falei lá, que a gente não tem tempo, né? Isso está lá no guia, que a pós-exposição deve ser indicada independente do tempo transcorrido do acidente. Então a gente não tem que ficar vendo, passou de um ano ou tem menos de um ano. A gente realmente tem que saber se há indicação ou não para profilaxia. Bom, aqui a pós-exposição, quando a gente fala em soro ou imunoglobulina, a recomendação fica no dia 0. O usuário chegou lá, a gente faz, nem sempre temos, né? A gente tem passado por problemas, mas dentro do possível a gente está conseguindo se adequar. A gente de administração, infiltração ou intramuscular. A indicação principal é infiltração, né? Ou intralesional ou perilesional, tá? Então, mostrando ali na figura, a aplicação é realmente assim, deve doer muito. Eu já assisti alguns vídeos e crianças, principalmente, na África, recebendo esse tipo de filtração, e eles fazem realmente, e é necessário que a gente faça em todos. Se existiram 10 arranhões, 10 lesões, nas 10 lesões deve ser feita essa aplicação, essa infiltração do soro. E a OMS fala que a gente fazendo essa infiltração realmente é muito eficiente para inativar o vírus, porém, quando a gente faz intramuscular, que é longe da ferida, a chance de algum resultado bom de imunidade passiva é muito baixa, né? Então a gente tem que cada vez mais incentivar isso. Lembrando que só pode ser aplicado até 7 dias após a aplicação da primeira dose da vacina. Após isso é contraindicada, sutura não deve ser feita em caso de acidente, com animais potencialmente transmissores de raiva. Se for imprescindível e tiver indicação de usar soroimunoglobulina, deve ser feita primeiro o soroimunoglobulina. Espera 1 hora e aí pode ser feita a sutura para aproximação de bordas e os pontos passados. O tempo de observação em relação à soroimunoglobulina, o usuário tem que ficar na unidade de saúde por pelo menos 2 horas em observação. Lembrando que se tiver o soro ou a imunoglobulina, que é o IGAR, na unidade, e se o usuário relata que ele tem contato frequente com indivíduos, ele é tratador, é médico veterinário, a preferência sempre é da imunoglobulina. Mas se não tiver, deve ser feito o soro. Tá? Bom, aqui é só para a gente, vou falar rapidamente, mas quando o usuário chega à unidade, o acolhimento é imprescindível. O que a gente tem notado é que muitas das vezes o profissional não tem esse vínculo com o usuário e o acompanhamento do caso fica difícil. Então, o usuário adentrou a unidade, é feito o acolhimento, uma anamnese qualificada e, através da ficha, a gente vai conseguir fazer uma anamnese melhor. O ferimento, lavar com água e sabão, a recomendação hoje é de 15 minutos, deixar com água corrente. É importante que, se o usuário relatar, já lavei em casa, faz de novo lá. Tá? Não podemos perder essa oportunidade. Aí vai verificar qual foi o tipo de exposição, contato indireto, foi mordedura, localização da lesão. Sabemos que regiões de mãos, pés, pescoço são sempre acidentes graves. Profundidade do ferimento está lá na ficha, superficial ou profundo. Em relação à raiva,
a gente tem que agir da seguinte forma. Isso está lá no documento de normas técnicas de profilaxia da raiva humana, do Ministério da Saúde. Sangrou é profundo, superficial que não sangra. Por que disso? É claro que quando a gente vai avaliar o caso, a gente não pode só partir dessa premissa de então tá, é profundo, então a gente vai caracterizar grave, não. A gente tem que estudar o caso como um todo. Mas o Ministério da Saúde coloca isso porque quando a gente tem a epiderme, a segunda camada da pele, a derme, e na derme já tem os primeiros vasos e temos as terminações nervosas. Se estamos falando de um vírus que é neurotrópico, um vírus que vai utilizar o sistema nervoso periférico, então é grave. O animal agressor, importante a gente verificar qual o tipo de animal. Eu botei o asterisco aí, porque animais silvestres domiciliados é tratado exatamente como se o animal não fosse domiciliado. Infelizmente, ainda tem pessoas que têm animais silvestres domiciliados, mas a profilaxia não muda. E aí a gente classifica depois, leve ou grave. Aqui só mostrando, em vermelho, que a região broncocefálica, as mãos ou os pés é considerado acidente grave por causa da questão das terminações. Tá? Teoricamente, em relação ao branco, seria leve, mas a gente tem que avaliar se é ou não, através de todos aqueles critérios. Próximo ponto. Bom, a observação do animal hoje é um problema para a gente ainda, que a unidade faça esse monitoramento, porque antes ficava tudo praticamente para o lado da batalha. E com a observação, muitos casos estão sob responsabilidade total das unidades que fazem o primeiro atendimento. Então a gente precisa que faça esse monitoramento. Então, lembrando, a observação do animal está ligada apenas a cães e gatos. Qualquer outro animal não se faz observação por 10 dias. Avalia se esse animal está doente, se apresenta alguma sintomatologia de raiva, ou mudança de comportamento. Perguntar se esse acidente foi provocado, porque se o animal tem um reflexo. Se você pisa sem querer no animal, ele vai te morder, ele vai te arranhar. Isso não é sinal de raiva. A índole do animal, muitos animais já são agressivos, principalmente quando tem tutores que incentivam essa agressividade. Animal domiciliado. Isso não muda o protocolo em relação a ele ser domiciliado, mas dá uma segurança para o profissional de saúde que há uma probabilidade desse animal não ter contato com outros animais. Então a gente reduz um pouco a chance de raiva. Importante lembrar, animais de rua, tem animal comunitário, no nosso informe técnico, a gente colocou isso. Por quê? Porque quando na nota técnica classifica o que é animal observável, vem uma coisa nova. Pode ser animal domiciliado ou não. Então, se não é domiciliado, pode ser animal de rua para ser observado. Só que a gente tem que criar um critério. Então, nós criamos esse critério juntamente com o pessoal do chefe da vigilância sanitária e controle de zoonose de Niterói, juntamente com a equipe de imunização e a Ana, coordenadora de vigilância e saúde, que a gente estabelecesse que para ser um animal de rua, para ser observável, que pelo menos a gente colocaria como uma definição de animal comunitário. Não existe lei municipal que define esse animal comunitário aqui, oficialmente. O Rio tem, alguns estados têm. Mas, o que seria isso? E eu coloquei lá, que seria um animal que algumas pessoas na rua tratam, ou pode ser um animal que está no bar, não tem um dono específico, não tem um tutor, mas as pessoas conhecem, colocam o nome, alimentam, conhecem o mínimo do comportamento. Como é que eu não vou falar que esse animal alterou o comportamento se eu não o conheço? Eu simplesmente estou passando na rua, o animal me morde, e aí eu vou falar, não, eu vou procurar saber se esse animal está vivo ou não, e aí eu vou observar. Ele não é observado. Então, tentando dentro dessas características, a gente criar esse critério. O desaparecimento, a gente também colocou isso não está na nota técnica em relação após 24 horas, mas a gente tinha que ter um critério para isso. O animal fugiu, passou de 24 horas, a gente encara ele como desaparecido. A gente questiona também o usuário se esse animal for dele, ou se ele conhece. Se esse animal é vacinado contra a raiva ou não muda o protocolo, mas é questão de segurança. Se ele foi vacinado contra a raiva, a chance de ser raiva reduz. E o monitoramento. Nós sugerimos que esse monitoramento, que a unidade profissional possa fazer
né, que ligue para o usuário, pelo menos, pode ser no 5º dia de observação e no fechamento no 11º dia de observação. Mas isso pode variar. É importante que no 11º dia a gente consiga ter esse encerramento do carro. E o POP, que esse procedimento operacional padronizado, foi confeccionado pela residente de enfermagem, estava lá com a gente na Covid, já temos agora já não mais ela, era a Isabela, ela que fez esse POP, nós enviamos para todas as unidades com sugestão de como a gente fazer esse monitoramento e todas as informações, inclusive uma tabela de Excel para a gente monitorar isso. Aqui é só informando que a gente orienta as unidades. Quando esse animal for observado por 10 dias, que coloque na observação da ficha, que confirma que recebeu essa orientação do risco da raiva e a importância de observar esse animal por 10 dias e que ele assine logo abaixo. E aqui a gente colocou para ficar fácil, porque havia uma diferença quando os profissionais consideravam 10 dias. Então a gente colocou o dia do acidente. No primeiro dia aqui seria o final do dia primeiro, e assim consequentemente, e chegando no final do 11º, a gente encerra o caso. Aqui estão mostrando o nosso fluxograma, né? E só para ressaltar aqui a questão, se o profissional receber a informação que esse animal está morto ou com sinais sugestivos de raiva, tem que notificar o Centro de Controle Zoonoses. Eles são responsáveis por monitorar esse animal e eles são responsáveis pela raiva animal no município. Então, o telefone é 2625-8441. Isso tudo já está organizado. Nós conversamos com o chefe do Centro de Controle Zoonoses de Niterói e ele está ciente sobre todo esse fluxograma que a gente enviou para as unidades. Bom, esse quadro aqui é o quadro do Ministério da Saúde, é o quadro resumo de pós-disposição, né, o que mais a gente utiliza. E solicitamos junto à Ascom, né, que fizesse cartazes exatamente assim. Todas as unidades do município têm um exemplar desse para facilitar. E só vou destacar, né, isso aí vocês já devem ter visto, essa questão aqui foi o que chamou mais atenção, que é em relação a um cão e gato com acidente grave, que antes fazia a observação junto com a administração de 2 doses. Hoje só faz a observação. Claro, se o animal desaparecer, morrer ou apresentar sinais sugestivos de raiva, ele é encaminhado para fazer a profilaxia da raiva. E o outro que eu destaquei ali à direita, sobre o morcego, a nota técnica tinha colocado lá um quadro em que incluía morcego junto com mamífero silvestre. Eles informaram que era um erro, fizeram esse novo quadro e separaram. Vocês podem observar que para morcego, seja contato indireto, acidente leve ou grave, sempre será feita a profilaxia da raiva. Bom, aqui estão mostrando a ficha de atendimento antirrábico humano, né? A VCD 10W64. Importante que todos, né, façam, preencham completamente. A gente tem essas fichas, porque é através desses dados que a gente vai conseguir entender qual a situação de Niterói. E a gente observou, né, inclusive no boletim, que muitas fichas faltavam muitos dados, e isso dificulta bastante a gente entender como é que está a situação de Niterói. Aqui, já estou finalizando. Esse aqui é a primeira página do nosso boletim de profilaxia da raiva humana, que foi divulgado semana passada, né, que a gente fez um apanhado do período de 2017 a 2022, sendo que, infelizmente, pelas fichas, muitas fichas estarem retidas ainda nas unidades, 2022 está parcial. Esses dados estão parciais. Por favor. Eu vou apresentar só três situações que nós colocamos lá, que nós avaliamos. Aqui são todos os atendimentos antirrábicos que foram notificados em Niterói, separados por município. Então, a gente percebe nitidamente que nós atendemos aproximadamente 85% dos residentes de Niterói. Mas a gente olha que a gente teve aqui, iniciou em 2017, 2.121, viemos numa crescente, e em 2019 a gente teve o maior número de atendimentos, 2.796. Ali em 2020, a gente provavelmente, pela Covid, né, pelo início da pandemia, houve uma pequena redução, mas a gente já começou a aumentar em 2021 e provavelmente em 2022, ali 2.039 casos, mas a gente deve, de repente, ultrapassar isso. A gente vai ter que fazer uma nova análise para ver. Mas a gente percebe que, no total desse período,
quase 17 mil foram os atendimentos realizados aqui, e sendo que 14.557 foram de residentes em Niterói. Aqui mostrando os atendimentos de acordo com a espécie, né? E a gente pode ver que os cães estão ali na frente, né, com um total de 10.172 casos de 6 anos, seguido logo dos gatos, né, dos felinos. Mostrando que cães e gatos representam o maior número de acidentes em Niterói. Né? Nós conhecemos, ou a gente tem, né, animais como esse, em casa ou a gente conhece alguém. E fora isso, nós temos animais errantes. Então, todo momento a gente se depara com o cão ou gato. Lembrei só uma coisa referente a isso, que tem um trabalho que está sendo realizado no mundo, com a OMS coordenando isso. Inclusive, tem um que eu li da Namíbia, na África. Eles estão fazendo uso de vacina oral para cães, e através de isca. Eu acho que isso aí é algo extremamente importante, né, e que tomara que isso realmente seja colocado em prática para todos os países, porque infelizmente ninguém vai se arriscar, nenhum profissional vai se arriscar em pegar um animal desse de rua para vacinar. Isso aí acaba que a gente vai colocar em risco eles e vão ter mais acidentes ainda. Então é importante um trabalho como esse de uma vacina oral. Aí eu destaquei a questão dos morcegos e logo acima a gente vê os primatas, né? Apesar de serem muito poucos comparados aos cães e gatos, mas a gente imagina 56 possíveis casos de raiva humana. Porque se foram 56 acidentes com morcego, poderiam ser casos de raiva humana. Então a nossa vigilância tem que estar muito grande. Em relação também aos primatas também, são 58 no total. E é importante que a gente monitore isso. E aí, para isso, a gente precisa iniciar aquilo que eu falei, com acolhimento ao usuário. Vocês estão fazendo a residência da família, sabem muito bem isso. Sem acolhimento, a gente não consegue cuidar de ninguém no território. Então, não é diferente em relação à raiva. Próximo ponto. E aqui é o último referente a isso, ao nosso boletim que eu coloquei. Peço que vocês depois procurem ler, que tem mais informações. Aqui em relação ao atendimento, né, qual foi a indicação do tratamento? A gente vê o destaque aqui, observação nas vacinas, que a gente não usa mais, tá, essa indicação. Ou a gente vai fazer observação, ou a gente vai fazer a vacina, ou a gente vai fazer soro de vacina. Mas antes da nova técnica número 8, a observação de vacina era a indicação maior, chegando em 2021 a 2.045 indicações. E a gente pode ver que em 2022 houve essa redução. Eu sei que nós temos ainda os dados não tão totais, mas é uma redução já ali apontando. E logo acima, a observação do animal, a gente vê que os números são baixos. E quando chega em 2022, 928 casos, casos que houve a indicação de observação apenas, mostrando que os profissionais estão aderindo, né, ao novo protocolo e que é importante isso. Só para, caso haja uma dúvida, por que a gente ainda tem observação em vacina em 2022? Lembrando que a nota técnica foi em março. Então, antes disso, a gente ainda tinha ainda indicação. Por isso que aparece ali em 2022, 495. Eu só fiz aqui a esquema de reexposição. Em 6 anos, 12 vezes indicação de reexposição é muito pouco, pela quantidade de vacina que nós utilizamos, né, e que a gente verifica que o usuário passou novamente por um processo de exposição ao vírus e que deveria estar sendo indicado a reexposição. Mas provavelmente, por essa questão que eu informei anteriormente, sobre não ter a comprovação, ou os profissionais não estão utilizando o SUS-AB para confirmar as doses, a gente não está podendo indicar. Só a conclusão desse nosso estudo, a gente verificou que há necessidade de um reforço do acolhimento ao usuário, a realização de uma anamnese com mais qualidade, uma avaliação adequada do acidente antes de encaminhar o usuário à Policlínica Regional do lado da batalha. Importante que se diga, todo usuário que chega à unidade deve ser avaliado. E aí, após isso, notificado, feita a notificação, e se houver indicação para a profilaxia da raiva, aí sim a gente caminha para a policlínica. O que tem acontecido em alguns casos em Niterói
Profissionais não estão fazendo atendimento, estão indicando a ida ao usuário à Policlínica Regional do Largo da Batalha. O usuário chega na unidade, não há indicação e há um constrangimento, e isso a gente perde o usuário ali. Ele não vai fazer a observação do animal, ele está chateado que ele perdeu o trabalho, ele gastou dinheiro, muitas vezes o dinheiro é contado e as reclamações ainda existem em relação a isso. Então é importante que se diga, toda unidade tem que fazer a avaliação do usuário que chega lá para atendimento de raça. O preenchimento da ficha, que a gente percebe que não há, muitas das vezes, uma letra legível, então reforço para isso, para que seja uma letra legível, e que todos os dados que sejam pertinentes ao caso sejam preenchidos e o caso seja encerrado. Uma interação dos profissionais envolvidos na profilaxia da raiva, para buscar alternativas, porque abandono, nós tivemos em seis anos, se não estiver enganado, se os dados não estiver errando, são 3.006 casos de abandono. Então, são 3.006 casos que a gente não sabe qual foi o desfecho. Um monitoramento adequado dos casos, principalmente em relação a essa questão da observação do animal. A gente tem que fortalecer mecanismos para confirmar essas doses de soro e vacina, como eu falei anteriormente, para que a gente possa indicar mais reexposição. E uma organização, não adianta que falar do profissional, não adianta cobrar do profissional, se a gente não tem uma unidade organizada, com o mínimo de profissionais ali, com pelo menos um computador que funcione, com internet, telefonia fixa, telefonia móvel. Hoje, a telefonia móvel pode ajudar muito, porque a gente não precisa ligar para o usuário, a gente poderia passar uma mensagem de texto que ia facilitar. Então, a gente precisa de condições mínimas também na unidade. E também um veículo disponível, porque se o usuário, a gente não consegue fazer o contato por telefone, é claro que você da saúde da família, fica um pouco mais fácil se for da população inscrita. Mas, imagina as outras unidades, os locais que não sejam, que tenham a estratégia de saúde da família. Então, o veículo ia facilitar bastante, mas isso é o que a gente almeja, que as unidades possam ter acesso a isso. Próximo. Isso aí só mostrando as referências. E aqui, para finalizar, eu fecho com essa. Primeiro, com essa frase da Organização Mundial de Saúde: a eliminação da raiva é viável e alcançável se essa meta for priorizada e adequadamente apoiada financeiramente e politicamente. Sem isso, a gente não consegue. E esse ali do lado direito é o tema de comemoração do último dia mundial de combate à raiva, que a OMS colocou como tema saúde única, zero morte. E esse conceito de saúde única, apesar de ser, hoje a gente está falando muito, não é novo, e o que a OMS ressalta é o seguinte: não adianta cada um ficar buscando cuidar. Um cuida da saúde humana, o outro cuida da saúde animal. A gente vive numa inter-relação, a gente vive numa interdependência, animais, seres humanos, vegetais, no ambiente. Então a gente precisa que todas as forças estejam unidas. Eu acho que a pandemia da Covid mostrou muito isso. E não adianta uma ação de um setor só, não é uma ação só de saúde, é uma ação de diversos setores. Tanto uma ação também intrasetorial e também intersetorial, para que a gente consiga o objetivo comum. E aqui eu finalizo com essa frase, iniciei com Pasteur e termino com Pasteur. Quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. Muito obrigado a todos, peço desculpas pelo tempo. Bom, gente, queria agradecer muito a vinda aqui do Dr. Marcelo, despendeu do horário dele, aprendi bastante, achei que foi uma aula excelente. Vou trazê-lo aqui naturalmente em outras ocasiões, e eu fico grato pela vinda dele aqui hoje e agradeço a todos vocês também. Um grande abraço a todos nós. Obrigado, agradeço a todos.